Sejam todos bem-vindos ao meu canal do Instagram, ao meu canal do YouTube, Facebook. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. O tema da semana é sobre como diminuir os latidos do seu cão. Então vamos tentar, em linhas gerais, conversar um pouco sobre como fazer essa diminuição e depois exercícios de prática. O que você pode fazer na sua casa para diminuir os latidos do seu cão caso estejam em excesso. Tá? Quando a gente fala de latido, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre qual é a linguagem que o cão interpreta, como o cão conversa com a gente, né? Então, principalmente, os cães, né, principalmente se utilizam da linguagem corporal. É muito mais natural para os cães que eles façam uso da linguagem corporal. Então, antes da gente pensar que precisa diminuir o latido do cão, a gente precisa observar e saber para que está servindo aquela comunicação. Para que é que seu cão está latindo, né? É em excesso ou não? Eu costumo pensar que se aquilo está me incomodando ou incomodando algum vizinho meu, aquele latido está em excesso, né? É óbvio que tem a parte natural do cão. O que motiva um cão a latir? Bom, temos aí três opções. Uma, o medo. Pode ser uma ansiedade de separação, pode ser um cão inseguro, né, que aí ele está sem os donos e aí não sabe o que fazer e acaba latindo, porque de alguma forma pode ser que o latido traga o dono. Ou inconscientemente, toda vez que o cão chega, ele começa a latir, né, antes mesmo do cão chegar, né, porque o cão ele tem uma audição muito melhor do que a nossa, então, e assim como o faro, né, então ele consegue perceber a distância que nós já estamos chegando. E às vezes o cão já percebe pelo som do nosso carro, né, pelo nosso sair do carro, ou a gente andando, e às vezes o cão está latindo e a gente entra na casa com aquele latido. O que o cão captura é que ele latindo trouxe o dono de volta. Então também é mais uma outra questão que a gente precisa pensar. Então a gente tem aí o medo, tem a questão da excitação, né, os cães que são mais animados, adoram brincar muito, então quando vê o dono ele já quer latir, já vem latindo e tal, né? Ou então porque está passando algum outro cão em frente à sua residência, e aí a gente vai para o outro motivo que é o território, a dominância de território, né? Dentro do bando o cão tem que exercer alguma função, e essa função também pode ser de alertar ao dono que está chegando algum estranho, né? Ou às vezes até um conhecido do qual ele gosta muito e ele late, que ele aprendeu que latindo, aquela pessoa vem dar carinho para ela. Então, a gente já tem ideia do que é que faz o cão latir mais ou latir menos. Então, em linhas gerais, para a gente poder combater, né, ou diminuir, né, ou abrandar esses latidos, já que isso faz parte da linguagem do cão, é a linguagem verbal do cão, ele tem que latir, ele é um cachorro, né? Então, não dá para não latir nunca. O que a gente quer tirar é o latido em excesso, a gente precisa aprender a separar essas coisas. Então, a primeira dica que eu dou, gente, é a gente começar a pensar em suprir as necessidades do cão. A gente precisa pensar, o cão tem todas as suas necessidades que ele teria se fosse na vida selvagem dele? Bom, água, a gente sempre enche o pote d'água. Comida, em sua maioria, os donos têm alimentado muito mais o cão do que a gente gostaria. A gente vê cães de uma forma um pouco mais obesa, né, mais rechonchuda, do que cães com um biotipo, com um corporal que ele encontraria na vida selvagem, já que lá ele teria que caçar para comer, ele teria que procurar a fonte de água dele, enquanto que hoje na vida doméstica ele não precisa fazer nada disso, ele já sabe onde está a água, já sabe onde está a comida, né? E aí tem uma necessidade básica fundamental que para mim é a liderança. A hierarquia, que tanto a gente vem conversado sobre isso, inclusive vai ser tema na próxima segunda-feira da nossa live, tá, gente? Liderança faz parte da necessidade básica do cão, ele precisa saber que ele está dentro de uma hierarquia e tem alguém que manda, que também é um dos motivos que pode fazer com que o cão esteja latindo demais. Tá? Para mim tem dois erros fundamentais que os donos cometem que ensinam o cão a latir. Então, isso é super importante, as pessoas precisam ficar muito ligadas nesses dois erros, tá? Você precisa evitar fazer isso. Eu já falo, precisa parar de fazer isso. Primeiro erro que o dono faz ensinando o cachorro a latir. Já desde filhote, quando ele prende, né, bota o cão em algum local, de repente o cão, quando acorda, né, começa a latir para cima e para baixo. O que logo acontece?
alguém da casa logo aparece, o que foi, Totó, tá com fome, tá com água, e aí começa uma conversa verbal com aquele cão, sendo que o cão que ele entende a linguagem corporal, né? E a leitura que ele faz, ele vai aprendendo. Pô, toda vez que eu lato, aparece alguém para vir conversar comigo, para brincar comigo, né? Ele chamou a atenção de alguém pelo latido. Então a gente já começa a ensinar para esse cão que latir é legal. Então, para mim é um grande erro que todos os donos precisam parar de cometer. Tá bom? A gente vai entrar depois nos exercícios e vou dar uma dica como é que a gente faz para liquidar essa fatura. Né? Uma outra coisa que faz o dono ensinar o cão a latir é exatamente responder aos latidos. Não só quando o cão está preso no ambiente dele. Né? Às vezes o dono chega do trabalho, o cão começa, né? Óbvio, pô, tá com saudade, excitação, pô, meu dono chegou, e o cão começa, au, au, au. E o que o dono responde? Ai, que saudade de você, que não sei o que piriri, papapá. Mais uma vez está estimulando esse cão a latir, está trazendo uma coisa boa, a latida é bacana. Né? Então isso faz com que o cão aprenda a latir mais vezes. Né? Outro exemplo é quando eu vou pegar a comida, o cão já conhece todo o nosso ritual, gente, de comida. O cão precisa tanto de rotina que ele nos identifica por rotina. Ele sabe quando a gente vai dar comida. Por quê? A gente vai e pega o pote de ração dele. Ele já faz uma leitura. Ele já começa, inclusive, a salivar. Né? É um conceito aí de Pavlov, né? Que é isso. Ele já condicionou que quando você pega o pote de comida, né, depois dessa fotografia, o pote de comida, o que vem é a comida lá na frente. Então tem cães que já começam até a salivar. Outros começam a pular, outros começam a latir. E a gente ainda alimenta ainda o latido. Ê, tá com fome, né, molecão? Quer comer e tal. Quando você já pega a medida que você vai pegar de ração e faz aquele barulhinho. Aí o cachorro fica mais agitado. E a gente sempre está alimentando a agitação desse cão. Sendo que aí é uma coisa que a gente precisa modificar completamente. Então são dois erros fundamentais, né? Que é alimentar a agitação do cão, alimentar o latido do cão. Então uma é quando o cão está preso e na outra é quando o cão está solto e eu vou fazendo determinadas coisas, o cão late e eu respondo com alegria aquilo tudo que está acontecendo, então ele entende que o latido é uma coisa boa. Então, vamos lá, gente. Eu vou trazer aqui agora algumas atividades para que você possa estar fazendo aí com seus cães na sua residência. Eu vou falar em linhas gerais. O que vocês precisam fazer é adaptar para as condições de vida de vocês. Então, por exemplo, aqui eu tenho... A minha casa é uma casa que tem um pequeno quintal em que os cães ficam soltos no quintal e têm acesso ao portão. Muitos colegas, inclusive, contraindicam esse tipo de situação. Porque se o cão ficar solto o tempo todo de cara para o portão, é óbvio que ele vai latir. Né? Porque passa um outro cão, se o outro cão latir para ele, ou então só por dominância de território ele late, se o outro cachorro latir, ele vai latir um pouco mais. Né? Quem aqui já não se deparou, quando você está caminhando, né, na rua com o seu cão, você começa a ver como se fosse campainha, uma campainha que vai acompanhando o seu cão. O primeiro cachorro late, que alerta o cachorro vizinho, que alerta o outro, é como se fosse um bando de vizinhança. Mas na realidade não, aquela campainha vai um avisando o outro sobre aquilo e fica aquele latido universal. Então, alguns colegas adestradores de comportamento animal, canino, contraindicam esse tipo de situação, deixar o cão solto quando se o dono não está em casa para poder corrigir ou modificar aquela situação para encerrar o latido do cão. Né? Porque assim, se é dominância de território, eu acho até um comportamento bacana. Chegou um estranho, o cachorro late. Né? Primeiro, para afastar aquele cara. Segundo, para avisar o líder. Opa, tem alguém aí, chegou alguém. Né? Na hierarquia do bando, o que aconteceria? O líder chega, esse cão não tem mais necessidade de avisar que o dono que tem algum estranho, porque o líder já apareceu. Em tese, o cão deveria parar de latir. Caso não pare, o dono precisa ir lá corrigir o seu cão. Tá? Mas vamos tentar contextualizar para que vocês entendam. Então, uma opção que eu uso aqui na minha casa, por exemplo, meus cães antes de 6, 7, 8 meses, eu não costumo deixar solto pelo quintal inteiro, à vontade, quando eu não estou em casa. Então, o cão, enquanto ele ainda é filhote, ele precisa de saída supervisionada.
né? Porque aí eu posso corrigir outras coisas no cão que não só o latido. Eu tenho outras questões. Se ele vai comer a planta, né? Se ele vai fuçar as plantas da minha esposa, se ele vai querer fazer xixi no pneu do meu carro, se ele vai querer fazer xixi no pneu da minha bicicleta. Então tudo isso eu corrijo. Então enquanto ele é filhote, até que ele esteja maduro o suficiente para ficar solto sozinho no quintal, com as regras já pré-estabelecidas na mente dele, ele já sabe o que pode e o que não pode ser feito, eu não libero meu cão sozinho no quintal. Então já é a primeira atividade que vocês precisam pensar, né? Os cães de apartamento, gente. Bom, eu acho que quando os donos não estão em casa, esse cão precisaria ter um canto, um espaço que fosse chamado de seu, que tem uma toca, né, ou uma casinha. Hoje em dia tem as poltronazinhas, tem diversos apetrechos que servem como casa para aquele cão, para que ele fique ali enquanto não tem ninguém naquela casa. Até para evitar o destruidor, né? E você sai, quando você volta, tá o sofá comido, tem um monte de coisa sumida. Mas depois isso pode ser um tópico de outro tema, que são os cães destruidores. Mas vamos lá, quais atividades eu utilizaria? Bom, gente, pensando na rotina e suprindo as necessidades do cão, a primeira atividade é caminhadas rotineiras. Esse cão precisa gastar energia, precisa trocar vínculo com o seu líder durante a caminhada. Esse vínculo ele é ampliado, ele é melhor estabelecido, né? E quando eu falo caminhada, não é passeio. Às vezes a pessoa leva o cão para fazer xixi fora. É interessante para a questão do banheiro, mas para as necessidades de atividade física, fazer uma atividade para que ele se alimente, trazendo assim o sentido do bando, né? Porque ele precisaria caçar para comer, eu modifico dessa forma. Faço uma caminhada vigorosa, depois da caminhada ele come. Então eu estou trazendo o sentido do bando da mesma forma. Então eu acho que o cão precisa ter esse sentido de caminhada, né? Esse sentido de bando, de atividade física para um determinado fim, que é a alimentação. Tá? Então isso deixa o cão muito mais equilibrado mentalmente e menos chance dele latir por conta disso. Tá? Segunda atividade que eu usaria. Gente, se o seu cão já late, pelos exemplos que eu citei lá atrás, o exercício que você tem que fazer agora é ignorar o latido do seu cão quando é para chamar a atenção. Então, se o cão está dentro da sua casa, num determinado espaço fechado, e ele está latindo, aguenta o coração, gente, aguenta o coração para você ter um cão melhor, tá? Aguenta o coração e espera. Em 5 segundos que ele parou de latir, você corre lá e faz o carinho no seu cão. Ei, amigão, beleza? Solta e brinca um pouco com ele. Você já fez a leitura, né? Você já deu a entender que com um latido você não ganha nada comigo. Show? Na brincadeira é outra coisa, gente. Se você está brincando com o seu cão, latido aí é natural. Eu não me preocupo com o latido quando eu estou brincando com o meu cão, tá certo? Então, mas você já pode fazer essa questão de ignorar os latidos, né? Cheguei em casa, o meu cão está lá agitado, pulando, latindo. O que eu faço? Né? Um terceiro exercício. O que eu faço? Eu simplesmente abro o portão, entro, sem falar com o meu cachorro e entro na minha casa. Gente, até se for apartamento, simplesmente entro, esqueço o cachorro. O cachorro que estava todo animado vai ficar lá assim, o que foi que aconteceu que o meu dono não falou comigo? Né? Mas o que é importante fazer para que não tenha... tem gente que vai achar assim, poxa, mas aí vai acabar o vínculo com o meu cão? Não. Quando esse cão ficar quieto, de boa, deitado, tranquilão, eu já chego lá para brincar, fazer um carinho e tal. Eu estou ensinando para o meu cão que com a agitação ele não é bem recebido pela minha pessoa. Na realidade eu ignoro. Aquele comportamento não me interessa. Né? Então qual vai ser a necessidade do cão latir excitado porque eu cheguei? Nenhuma. Certo? Então a gente vai lá. Se um dos motivos é o medo, esse que é um pouco mais complicado, o que a gente precisa fazer é uma associação positiva com a chegada ou com aquele tipo de insegurança. É medo do quê? Quando toca a campainha eu tenho medo de quem está chegando. Né? A gente pode modificar isso, dando um pouco de petisco para essa pessoa que está chegando. Esses exercícios, gente, a gente pode se utilizar de algum vizinho, chamar algum vizinho para poder fazer esse tipo de atividade. Então eu já deixo um petisco lá malandreadamente com o meu vizinho, em outro momento, o vizinho toca a campainha, meu cachorro fica com medo, né? Mas aí o que eu posso fazer? Coloco a guia para que o cão fique junto comigo, trago ele para recepção, eu estou falando com o cão, sem falar nada, falando com o cão. Olha, vamos receber uma pessoa e não há perigo nenhum aqui. Abra a porta e aí, tudo bem, tranquilo, pá. Se o cão, espera o cão ficar mais ou menos relaxado, ou pelo menos aceitar a situação,
Não adianta, em medo extremo, eu tentar essa aproximação que vai ser ruim, mas eu aguardo um momento para que eu abra a porta. É por isso que os exercícios são bacanas de fazer de forma simulada. Eu trago um vizinho, eu trago um amigo. Por quê? Enquanto o cão está ali agitado, ou nesse caso inseguro, eu espero um pouco, controlo o meu cão para depois abrir a porta. Tá? Da mesma forma, então pode ser um petisco, pode ser um carinho, né? Para que o cão comece a fazer uma associação que toda vez que você chega a visita, o que ele ganha é um petisco. E aí, num dado momento, vai acabar essa insegurança. Porque acaba sendo bom chegar alguém para ele. Né? Às vezes eu uso a própria ração, gente, do cão. Diminuo a quantidade que eu boto normal para ele, separo lá, sei lá quantas gramas, 100 graminhas, um copinho. E ali eu pego 5 grãozinhos e dou para o vizinho para essa visita. Então, sem desequilibrar a dieta do cão, eu faço atividade, alimento meu cão e ainda faço uma associação positiva para diminuir a insegurança desse cão, certo? Se o motivo é excitação, esse cão precisa um pouco mais de controle. Então, se eu junto lá a caminhada, quando chega alguém em campainha, esse cão é o primeiro a chegar na porta geralmente e começa latido para latido, latido, latido. Bom, eu aqui em casa eu trabalho com guia, mas para vocês, vamos trabalhar sem guia, com guia inicialmente. Chegou visita, eu já posso botar a guia do meu cão, a guia tem que ser de pescoço, gente. Não dá para ser peitoral nesse momento, que peitoral não tem efeito controlador. O peitoral, na minha opinião, só é indicado para os cães equilibrados, muito tranquilos, aí sim vale a pena o peitoral. Para efeito de controle, de liderança, pescoço. Então eu boto a guia nesse cão, trago ele para perto de mim. Com a guia, ele já sai da frente da porta, né? Porque a porta está aqui, o cão já está com a cara, o focinho lá dentro da porta. Então com a guia eu retiro, boto o cão um pouco mais afastado da porta ao meu lado. E dali eu controlo, se ele latir eu corrijo, são leves toques com a guia, né? Às vezes eu... Ei, vou corrigir, né? É um tom firme, gente, não seguir. Pode ser, eu uso, não, ei, como se fosse um rosnado. Qualquer coisa que tenha um tom firme para acusar para esse cão que eu não estou gostando daquele tipo de comportamento. Até que esse cão, ele tende a se acalmar, ele tende a esperar, porque não tem jeito, ele vê que não dá para correr até a porta, porque ele está agora sob o meu domínio. Quando ele se acalma, eu abro a porta e aí eu posso fazer a mesma premiação, o vizinho, não deixa ele pular nesse vizinho, e com ele sentado o vizinho paga um prêmio, paga um carinho, ou paga um petisco, né? Aí eu vou ensinando esse cão que ele ganha esse prêmio sentado aguardando, não adianta latir, porque latindo eu vou lá corrigindo. Num futuro próximo, quando o cão toca a campainha, o cão já se aproxima da porta e eu lá de longe já passo. Ei! E esse cão já começa a entender que eu não gosto, porque eu já corrigi com a guia usando esse mesmo tom. Certo? Então é bem bacana esse exercício, é bem bacana a gente poder utilizar esse exercício. Em casos de dominância de território, como eu já falei, não dá para a gente tirar o excesso, eu não quero isso porque é algo natural do cão, ele precisa alertar do seu dono que está lá. O que você pode fazer é corrigir o excesso, né? É da forma que eu faço aqui, eu de dentro da minha casa, um chiado meu resolve os latidos que ele está fazendo, seja por outro cão ou por qualquer visita que esteja, certo? Então, o dono, inicialmente a mesma coisa que eu fiz na porta. Eu vou até o cão, coloco a guia, corrijo, recebo a visita. É o mesmo procedimento, né? Até que o meu tom resolva a questão sem que eu precise colocar a guia nesse cão. Então são exercícios simples, básicos, que você pode fazer no seu apartamento, na sua casa. O que você precisa é conversar com alguém que esteja disposto a passar pelo exercício sem necessariamente te ficar preocupado porque você está demorando a abrir a porta, porque às vezes exige um tempo para que você possa abrir a porta. Tá certo, minha gente? É um vídeo curto, mas com exercícios bem práticos para você realizar no seu dia a dia. Não se esqueça que todo aprendizado de cão é processo. E o processo é um passo depois do outro. Tem gente que corrige o cão hoje, aí o cão já não latiu. Aí quando chega a noite, outra visita, ele toca a campainha, o cachorro vai lá latir, aí o dono já não corrige mais. O cão não vai aprender nunca. Vai aprender nunca. É processo. Eu vou, sei lá, ficar uma semana botando guia e corrigindo, botando guia e corrigindo, botando guia e corrigindo.
Tá? Quando eu percebo que ele está muito tranquilão, né, com essa atividade, aí eu começo a pensar em soltar a guia e corrigir só com o meu tom de voz. Né? Isso é bem bacana para a gente pensar e exercitar com os nossos cães, porque também trabalha o vínculo e trabalha a liderança, que é algo muito importante aí. Tá ok, pessoal? Toda semana nós temos vídeos aí no Instagram, no Facebook, eu estou postando toda sexta-feira, tá ok? Toda segunda-feira a gente está fazendo a live, aí com temas diferenciados, estamos vendo aí mais um dia para fazer pergunta e resposta, meia horinha. E entro, quem tiver lá, pego 3 pessoas, vou escolher 3 pessoas que queiram fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida. Lá, estou com problema no meu cachorro que está fazendo isso. E na hora eu vou dar uma dica para ajudar essa pessoa aí a lidar com esse tipo de comportamento. Tá ok? Dá uma passada lá, tem meu canal também no YouTube, tá aí tudo escrito aí no meu portal, que a gente possa se ver aí na próxima semana, tá ok? Uma boa tarde para vocês e aproveitem bastante esse exercício aí, tá ok? Tragam aí nos comentários, gente, o que vocês gostariam de ver, alguns próximos temas. Quem exercitar aí, eu gostaria que pudesse estar colocando no comentário como é que foi fazer o exercício, qual está sendo a dificuldade, como o cão se comportou, porque a gente tem que pensar que o cão reage, a gente reage, ele vai ter uma outra reação a partir da nossa reação. O que diferencia o adestrador do dono é exatamente isso. Eu sempre tenho uma reação mediante o que o cão me apresenta. Então, traz aí qual é a dificuldade que vocês estão tendo para a gente ir arquitetando. Tá, gente? Estou abertos aí a dicas sobre novos temas que eu posso estar anotando e futuramente eu vou estar colocando. Tá ok? Uma boa tarde a todos aí. Sigam nas atividades. Sigam aí nos meus canais, porque toda semana nós temos novidades aí também. Tá ok? Um abraço e fico aguardando a resposta de vocês.